Não sei se vocês estão familiarizados aí com os nomes que foram contratados por cada clube, mas, Caio, tem algum desses times que você, assim, destacadamente acha que se reforçou melhor na janela? Ah, Emerson, não tem como fugir do Flamengo, né? E não só em relação aos valores, mas pela qualidade dos reforços também. Chegou muita gente boa ao Flamengo, né? Com maior destaque, claro, para o Samuel Lino, um movimento bem incomum, né? Um cara de 25 anos de idade sair do Atlético de Madrid, de onde era importante para vir ao futebol brasileiro, é incomum. É claro que o Flamengo teve que fazer um gasto relevante nesse sentido, mas para mim foi até o principal reforço dessa janela, né? Aí dá para se falar também de caras que chegaram por lá e já estão bem. O próprio Saul aí veio em condições mais favoráveis, um cara que estava em baixa, mas que pensando para o que é o futebol brasileiro, agrega muito e já tem somado ao Flamengo de forma relevante. Jorginho nem se fala, enfim. O Flamengo foi quem melhor se reforçou. Teve que gastar muito, porque, afinal de contas, contratou jogadores de peso, mas se reforçou com qualidade. O que eu mais contesto aí no caso do Flamengo foi o Carrascal, tá? O Carrascal não é um jogador ruim, mas particularmente acho superestimado. Não sei se vai dar o resultado que o Flamengo almeja, mas foi o grande destaque da janela de transferências, o Flamengo, não só pelos valores, mas também pela qualidade dos reforços. Agora, é importante a gente olhar como um todo, né? O Cruzeiro, claro, está aí como o quinto clube que mais investiu na janela de transferências, tem uma diferença relevante Flamengo e Palmeiras, e isso sempre vai acontecer, ou pelo menos durante alguns bons anos, porque há uma diferença orçamentária muito grande. Mas o Cruzeiro conseguiu se reforçar bem, com critério, de uma forma bem alinhada. Agora a gente tem que ver o resultado dentro de campo, né? Nem sempre os números devem medir aí a qualidade dos reforços, né? O Cruzeiro conseguiu os mesmos 4 reforços do Flamengo por 70 milhões de reais e, para mim, conseguiu isso com alguma qualidade, né? E dá para se colocar realmente o Cruzeiro como um dos destaques aí do mercado de transferências. A gente já esperava, né, que os clubes que estão brigando pelos mesmos objetivos do Cruzeiro viessem a se mexer. Isso era um fato, principalmente Flamengo e Palmeiras. E que bom que o Cruzeiro não ficou para trás nesse sentido, né? Porque principalmente quando a gente olha o número aqui de reforços, somente Palmeiras, Botafogo e Mirassol se reforçaram mais do que o Cruzeiro. E um reforço a mais só, né? Então a gente viu um Cruzeiro que demorou um pouquinho, mas que no fim das contas conseguiu equilibrar bem o seu elenco e não gastando rios de dinheiro, o que é sempre positivo. A gente analisa assim esse gráfico, Emerson, fica parecendo que Bahia e Cruzeiro gastaram pouco, né? Mas é porque Flamengo e Palmeiras gastaram um valor, até pensando assim numa janela de meio de ano, assustador, né? E aí não estou nem entrando no mérito se pode ou não, até porque arrecadam o suficiente para fazer esse nível de contratações. Mas é que realmente hoje a disparidade é muito, muito grande e eu não sei se algum dia ela vai deixar de ser tão grande. Não, como o Caio falou, a melhor janela é do Flamengo, destacaria do Palmeiras também, acho que trouxeram bons valores, assim como trouxeram no início do ano também. E pensando na realidade do Cruzeiro, quando você tem um time que te entrega um primeiro turno, com a pontuação que o Cruzeiro entregou, até falávamos aqui ontem, a pontuação que o Cruzeiro tem hoje no Campeonato Brasileiro era suficiente para ele ser líder no ano passado, tá? O Botafogo tinha um ponto a menos nessa rodada que o Cruzeiro está hoje no Brasileirão. Então, é uma campanha excepcional que o Cruzeiro te entregou na primeira fase do campeonato, no primeiro turno. O que precisa é manter o nível, né? Claro que deve dar uma oscilada ou outra, é uma campanha muito, muito boa, na minha opinião, só com 2 tropeços em 19 jogos. E aí precisava de profundidade nesse elenco para que o Leonardo Jardim, em alguns momentos, pudesse fazer trocas que não diminuíssem tanto o nível, né, do time. Acho que aquele empate contra o Mirassol fora de casa mostrou isso para a gente. O Cruzeiro, com 4 desfalques naquela oportunidade, se desconfigurou demais, né? Esse era o objetivo da nossa janela e eu acredito que, pelo menos na teoria, esse objetivo foi alcançado. Que o Cruzeiro consiga manter a pegada no Campeonato Brasileiro agora no segundo turno. Um amigo trouxe aqui muito bem, o começo do segundo turno do Cruzeiro é até melhor do que foi o começo do primeiro turno. Naquele momento, o Jardim ainda procurando o time, né? Vamos ver como o Cruzeiro se sustenta nessa reta final.
vai ter algumas semanas livres em relação a alguns dos seus concorrentes que ainda estão na Libertadores. Acho que a turma se reforçou bem dentro das suas possibilidades, e aí falando principalmente de Botafogo e Bahia. O São Paulo hoje eu enxergo um pouco atrás nessa disputa, tá? Pela vaga, até pelo momento que o São Paulo vive, muitos desfalques. O trabalho do Crespo é muito bom e deu uma guinada boa nesse time do São Paulo. Acho que vai brigar, mas ainda está um pouco atrás do restante. Me preocupa bastante o Bahia e o Botafogo, né? E eu quero muito que o Cruzeiro finalize entre os 4, e para isso vai precisar manter esse nível até o final. Mas acho que foi uma boa janela do Cruzeiro, e esse gráfico mostra que fazer uma boa janela com os valores que o Cruzeiro fez, a gente tem que dar ainda mais crédito à diretoria, né? Porque tem gente gastando muita grana, que é algo que nesse momento o Cruzeiro não pode fazer. Até fez em outras janelas aí com o Pedro Lourenço, mas que nesse momento não tinha essa possibilidade. E um ponto disso aí, o Caramujo, Rafa, Caio, pessoal que está acompanhando, aliás, obrigado pela audiência aí, mais de 3.500 pessoas, a importância de se ter um cara como Joaquim Pinto, né, agora como gerente de scout, para você chegar antes, né? O único jeito de você competir com esses outros aí, claro, né? A gente sabe que tem os aportes aí do Pedro Lourenço, e o Cruzeiro indo para uma Copa Libertadores, eu vejo o Cruzeiro forte também no mercado de início do ano, né? Ali dezembro e janeiro, porque o Pedro nunca escondeu que ele tem o sonho de ver o Cruzeiro campeão da Copa Libertadores novamente. Mas para você competir com esses investimentos, porque o que acontece, véio? Palmeiras e Flamengo, eles podem errar muito mais, né? Pode errar aí gastando 20 milhões de euros numa contratação, e já aconteceu, né? 15 milhões de euros e o jogador mais ou menos, né? E depois negocia o atleta de novo e por aí vai. Aqui a gente tem que minimizar essa margem de erro, quase que 100%, sei que é impossível, né? E além disso, chegar antes, para tentar pagar menos em bons valores, em boas apostas, em nomes aí que estão surgindo neste mercado aí de outros países da América do Sul, principalmente. Vamos contar com isso aí para ter time competitivo, né? Claro que essas equipes aí não vão conseguir contratar todos os jogadores que existem no mundo, né? Então, por isso que você precisa de um bom scout, de mapeamento aí de opções, né? Quando a gente traz Sinisterra e Kenny Arroyo, publicamente esses nomes nunca apareceram aí, né, no noticiário dos clubes aqui do futebol brasileiro. E são jogadores que estão aí, assim como eles, vários outros espalhados pelos cantos do mundo, e é o desafio aí do scout nosso aí, e volto a afirmar isso aqui, né? O que eles falam sobre o Joaquim Pinto é que o cara é um maluco de mercado sul-americano, de falar determinado jogador e já vem o relatório completo do que pode, do que não pode, de o que seria um preço legal, do que o clube pode aceitar, e por aí vai. Véio. Ele tinha outros trabalhos que era possível ele chegar e o cara já está no River Plate, já está bem em outros clubes e ele comprar, né? Agora, ele tem que ser um pouco mais ágil, vamos dizer assim, para chegar antes, né, Caramujo? É um diferencial, né? Claramente é um diferencial do Cruzeiro no mercado, que a gente já falou por inúmeras vezes. Não tem como pensar no Cruzeiro competindo em valores com Flamengo e Palmeiras, isso é óbvio. Mas dá para competir de outras maneiras, né? E aí uma forma de se ter isso é um cara diferenciado no departamento de scout que tem uma ligação com atuação no mercado. Então isso é muito positivo. Só uma questão, Emerson, você até me corrija, eu citei o Jorginho como um dos reforços do Flamengo, mas depois eu parei para pensar, ele estreia na Copa do Mundo de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes é antes da segunda janela. O outro reforço, né? No caso, o quarto reforço que eu deixei de citar, citei o Jorginho, mas é o Emerson Royal, que hoje é um reserva do Varela, né? Inclusive caiu o nível aí na lateral direita do Flamengo. Diga. Só um gancho, né? Porque teve até alguém que falou aqui, gente, vocês esqueceram do Dineno, né? Que o Dineno foi
contratação da janela. É que o Dineno, a saída dele foi no basculante, né? É igual a chegada do Jorginho. Isso. Não foi na janela, foi naquele períodozinho de 10 dias antes do início do Super Mundial. Só isso mesmo, pode seguir. Não, era isso, é só até para você confirmar, porque depois que eu falei do Jorginho, eu parei para pensar, acho que o Jorginho chegou antes da janela, e aí o caso, esse 4 reforço do Flamengo não é ele, é o Emerson Royal, que agora tá como reserva do Varela no Flamengo. E que, honestamente, não é melhor que os nossos laterais. Emerson Royal é um jogador meio superestimado, viu? E o Flamengo pode isso, né, Caramujo? 9 milhões de euros num lateral que, pelo visto, não vai desbancar o Varela e não vai ser titular lá, né?